Você já se perguntou por que algumas pessoas que te machucaram parecem simplesmente seguir em frente como se nada tivesse acontecido, enquanto você carrega as marcas todos os dias? E se eu te dissesse que existe algo que você pode fazer, sem levantar a voz, sem procurar vingança, sem nem mesmo tocar no assunto, que faz essas pessoas perderem o sono, repensarem cada atitude e questionarem a própria imagem que têm de si mesmas? Sim, há um movimento sutil, silencioso e poderoso que muda tudo. E é sobre isso que esse vídeo vai te revelar. Hoje você vai entender por que sua maior força está justamente naquilo que você não faz. Vai descobrir como transformar sua dor em uma força estratégica que corrói a consciência de quem te feriu. Não por maldade, mas pela sua evolução. Esse vídeo vai mexer com você, mas principalmente vai devolver o controle que tiraram de você. Então, já deixa seu like agora, porque esse conteúdo pode abrir os olhos de muita gente. Se inscreva no canal, compartilhe com quem precisa acordar para a vida e não esqueça, tem um conteúdo exclusivo e poderoso no comentário fixado, esperando por você. Agora se prepare, porque ao final desse vídeo, quem vai dormir em paz é você. O erro silencioso que faz quem te feriu se contorcer por dentro. A maioria das pessoas, ao serem machucadas, comete o erro mais comum e previsível: tentar provar algo, mostrar que está bem, que superou, que não precisa de ninguém. Mas esse esforço visível tem um efeito contrário. Ele entrega o quanto aquilo ainda te afeta. É aí que mora o primeiro movimento silencioso e devastador. Quando você para de tentar mostrar qualquer coisa. Quando você simplesmente some da narrativa do outro. Esse sumiço não é um desaparecimento físico, é emocional. Você deixa de reagir, de comentar, de se justificar, e esse silêncio, que parece fraqueza para quem olha de fora, começa a fazer barulho na mente de quem te feriu. A ausência de drama é o que gera a dúvida. Será que ela percebeu quem eu realmente sou? Ou será que ele descobriu que não merecia tudo aquilo? É nesse ponto que a mente do outro começa a entrar em colapso. Porque enquanto você se cala, a consciência dele começa a falar. Sêneca já dizia: a consciência tranquila ri das mentiras da fama, mas o inverso também é verdadeiro. A consciência suja se apavora com o silêncio, porque o silêncio deixa espaço para a verdade ecoar sozinha. E o mais poderoso disso tudo, você não precisa fazer absolutamente nada, além de continuar vivendo. Só que não é sobreviver, é viver com presença, com escolhas, com foco em você. E cada pequeno passo nessa direção vira uma agulha na mente de quem esperava que você implorasse, chorasse, voltasse. Você não voltou. E isso é imperdoável para o ego de quem achava que te tinha na palma da mão. O erro deles foi acreditar que te destruiria. Mas o seu acerto é não reagir como esperavam. Isso faz com que quem te machucou não consiga mais olhar para si mesmo do mesmo jeito. Porque agora, toda vez que se lembram de você, o que volta não é sua dor, é a própria culpa, o próprio medo, a própria vergonha. E você segue em frente, com calma, com firmeza, com elegância, porque nada desestabiliza mais quem te subestimou do que ver você brilhar, sem precisar apagar ninguém. O detalhe do seu comportamento que muda tudo sem dizer uma palavra. Existe um detalhe no seu comportamento que, quando muda, dispara um alerta silencioso na mente de quem te feriu. E não é algo dramático. Não é cortar o cabelo, postar indireta ou fingir uma felicidade exagerada. É algo muito mais sutil e, por isso mesmo, muito mais poderoso. É a sua mudança de postura emocional. Quando você deixa de reagir como antes, quando aquela pessoa tenta um contato, provoca ou manipula e não recebe mais a resposta esperada, algo dentro dela começa a ruir.
porque o poder que ela acreditava ter sobre você começa a escorregar pelos dedos. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. E aqui, a sua nova forma de reagir, ou melhor, de não reagir, é o que começa a reescrever a história. Esse novo comportamento vem carregado de uma energia diferente. Você não precisa dizer "eu mudei". Isso se sente. Quando você olha nos olhos com tranquilidade, quando fala com firmeza, quando simplesmente se recusa a entrar em jogos emocionais, o outro sente. Sente que perdeu o controle. Sente que você não está mais ali como antes. E esse sentimento é desesperador para quem te tratava como garantido. O mais impressionante é que isso não exige esforço performático. Não é sobre fingir uma força que você não tem. É sobre acessar uma força que sempre esteve aí, mas que estava abafada pela dor, pela dúvida, pelo medo de perder. Quando essa força se manifesta no seu comportamento, você se torna imprevisível. E o imprevisível é o que mais aterroriza mentes manipuladoras. Eles esperavam que você surtasse, chorasse, implorasse. Mas agora você apenas observa. E isso, por si só, é um golpe psicológico devastador. Porque quem vive do caos entra em colapso quando encontra paz. E você virou essa paz. Não porque está em negação, mas porque escolheu a sua própria sanidade. Esse detalhe no seu comportamento, essa nova postura, é como um espelho que obriga o outro a enxergar o que fez. E quanto mais você mantém essa serenidade estratégica, mais quem te feriu é obrigado a lidar com uma verdade. Você saiu e não pretende voltar. Por que a sua ausência vale mais que qualquer confronto direto? Muita gente acredita que o único jeito de resolver algo com quem nos feriu é enfrentando. Dizendo tudo o que está preso na garganta, exigindo reconhecimento, cobrando desculpas. Mas o confronto direto nem sempre traz justiça. Muitas vezes só alimenta o ego do outro. Agora a ausência. A sua ausência tem um poder que o confronto jamais vai alcançar. A sua ausência não é só física, é simbólica. É a negação da presença que o outro acreditava ser eterna. É o fim do palco onde ele atuava como protagonista da sua dor. Marco Aurélio já dizia: a melhor vingança é ser diferente daqueles que causaram o dano. E a sua ausência, quando carregada de transformação e silêncio, grita essa diferença de forma ensurdecedora. Quando você some da vida emocional de alguém que te feriu, você obriga essa pessoa a lidar com ela mesma. E isso é terrível para quem passou a vida projetando suas falhas nos outros. A ausência retira o espelho que o outro usava para justificar seus atos. Agora, tudo o que sobra é a reflexão crua. Será que eu perdi alguém que era de verdade? Essa dúvida não permite paz. O confronto direto satisfaz o seu ego momentaneamente, mas raramente transforma a consciência de quem te feriu. Já a sua ausência é como um veneno lento que age na mente do outro, corroendo a certeza de que ele estava certo, de que era melhor, de que era indispensável. E quanto mais você se recusa a ocupar espaço naquele teatro emocional, mais o outro se sente nu diante da própria verdade. E tem mais. Quando você opta por não confrontar, você também se protege. Porque muitas vezes o confronto só alimenta novas feridas, novas humilhações, novas manipulações. Já a ausência é blindada, ela é digna. Ela é sua forma de dizer: eu não preciso de mais nada vindo de você, eu me basto agora. Isso não apenas desarma, isso destrói as defesas do outro por dentro. O silêncio da sua ausência tem um peso que nenhuma palavra alcança. E quem te machucou, cedo ou tarde, vai sentir esse vazio. Vai lembrar, vai imaginar, vai se perguntar. E não terá mais acesso às respostas, porque você foi embora.
e levou consigo o melhor que ele já teve, a sua presença real. O efeito colateral da sua frieza que ninguém te contou. A frieza é vista por muitos como insensibilidade, mas no estoicismo ela pode ser um dos maiores sinais de maturidade emocional. A frieza verdadeira, aquela que não é teatral, mas serena, tem um efeito colateral que ninguém costuma contar. Ela desmonta o teatro emocional de quem vive de manipulação. E quando isso acontece, a máscara do outro começa a derreter. Quando você se mostra frio, não é porque perdeu a capacidade de sentir, mas porque aprendeu a proteger aquilo que sente. E isso confunde profundamente quem te feriu, porque essa pessoa contava com suas reações, seus surtos, suas lágrimas. Agora, diante da sua frieza, ela se depara com algo muito mais ameaçador, sua lucidez. Epicteto dizia: se alguém faz algo errado, é porque julga ser o certo. Não se irrite com ele, mas se afaste. Sua frieza é exatamente isso, uma escolha racional de não se deixar levar pela tempestade emocional do outro. E ao fazer isso, você obriga essa pessoa a se enxergar sozinha, sem o amparo do drama que antes a sustentava. Esse distanciamento emocional também quebra uma dinâmica que o outro acreditava dominar. De repente, não há mais alavanca para te controlar. Não há mais gatilhos para disparar. Você está ali, mas inatingível. Frio, porém inteiro. Silencioso, mas presente. E isso cria um vácuo emocional insuportável para quem vivia da sua reação. O efeito colateral dessa frieza é cruel para o outro, porque ela devolve a responsabilidade emocional que antes era empurrada para você. Agora, quem te machucou é obrigado a lidar com o que causou, sem o alívio de te ver desmoronando. E nesse momento, a paz que você encontrou se torna a prisão emocional do outro. Você não se congelou, você se curou. E essa frieza que tanto te julgaram agora é a prova viva de que você não precisa mais brigar para ser respeitado. Você apenas se tornou alguém que não se negocia mais. Como transformar sua dor em um jogo mental onde você sempre vence? Você já percebeu que a dor que você sente parece te fazer menor, enquanto a dor que o outro causou não parece pesar sobre ele? Isso te corrói por dentro, não é? Mas existe uma virada de chave, uma mudança de perspectiva que transforma essa dor em uma vantagem silenciosa, num jogo mental onde você começa a ganhar, sem que o outro perceba. A dor, quando aceita com inteligência, vira estratégia. Quando você entende que ela pode ser combustível e não corrente, tudo muda. O que antes te paralisava, agora te move. E sabe o que acontece? Você deixa de reagir e começa a jogar. E nesse jogo, o adversário nem percebe que está perdendo, porque ainda acredita que você está no chão. Marco Aurélio dizia: a vida de cada um é o que seus pensamentos fazem dela. Se você pensa que é vítima, você se torna frágil. Mas se você entende que tudo isso foi o gatilho para sua maior transformação, você passa a jogar em outro nível. Enquanto quem te machucou ainda vive de aparência, você está construindo base. E isso, meu amigo, é o tipo de jogo que só um vence: quem escolheu a consciência. Transformar a dor em jogo mental não é manipular, é canalizar. É você usar o que sente como alerta para não se rebaixar mais, para não aceitar migalhas, para não responder como antes. E cada vez que você recusa entrar no velho padrão, você se fortalece. E isso deixa o outro perdido, porque ele ainda joga com as regras antigas. Mas você agora joga com uma nova visão e está sempre um passo à frente. A maior jogada é fazer com que pensem que você está se afastando por fraqueza, quando na verdade está recuando para dominar. Sua ausência vira escudo, sua evolução vira espada.
E o outro, sem entender, começa a sentir sua força nos pequenos detalhes, no seu silêncio, na sua calma, no seu progresso. Nesse novo jogo, você não vence com gritos. Você vence com presença, com clareza, com direção. E a dor vira memória, e memória bem usada se torna sabedoria. E sabedoria é algo que ninguém pode tirar de você, nem mesmo quem tentou te destruir. O momento exato em que quem te machucou começa a perder o controle. Tem um instante preciso, quase invisível, em que a maré vira, em que quem te feriu começa, pela primeira vez, a sentir que perdeu o controle. Não é quando você grita, não é quando você confronta, é quando você muda e o outro não entende mais como te alcançar. E é nesse exato momento que a insegurança começa a corroer o peito de quem antes se sentia dono do jogo. No começo, essa pessoa ainda tenta se enganar. Acha que você está apenas se fazendo de difícil, que é só uma fase, que você vai voltar, mas os dias passam e você não volta, não responde como antes, não corre atrás, não pergunta, não cobra. E quando isso acontece, um pensamento sutil entra na mente do outro. Será que eu perdi de verdade? Esse pensamento é venenoso para quem sempre acreditou ter poder sobre você, porque o controle que parecia certo agora está em dúvida. E a dúvida, como dizia Sêneca, é o começo da sabedoria, mas também o início da paranoia para quem sempre viveu de manipular emoções. Agora, cada silêncio seu vira suspeita, cada passo seu vira mistério, cada movimento seu vira uma ameaça. Mesmo quando você não está fazendo absolutamente nada e sabe o que piora tudo, é quando essa pessoa percebe que você está melhor, mais calmo, mais seguro, com outro brilho no olhar. Ela não vê mais aquele olhar de quem suplica por amor. Vê agora o olhar de quem aprendeu a se amar. E isso é devastador para quem te feriu. Porque enquanto ela achava que te tinha quebrado, você estava se reconstruindo em silêncio. O controle se perde, não porque você fez algo dramático, mas porque deixou de fazer o que sempre fazia. E é nesse ponto que o jogo muda de lado. Agora, quem corre atrás emocionalmente é o outro. Quem sente falta é o outro. Quem quer entender é o outro. Só que agora, você já não está mais lá. E talvez a pior parte para quem te machucou seja perceber que não foi você que desapareceu. Foi ele que te perdeu. E perdeu no momento exato em que achou que você nunca teria força para ir embora. O gesto sutil que te coloca em posição de poder. Às vezes, um único gesto é suficiente para virar completamente o jogo. Não é gritar, não é se vingar, não é postar indireta, é algo muito mais inteligente, muito mais elegante. E absolutamente devastador. É a sua naturalidade diante de quem esperava sua fraqueza. É quando você aparece ou reaparece com leveza, sem mágoa nos olhos, sem ansiedade na fala, sem peso no corpo. Esse gesto, que parece simples, tem um impacto brutal, porque quem te feriu espera que você esteja arrastando correntes, que esteja tenso, desconfortável, carregando aquele olhar de quem ainda sofre. Mas você chega leve, inteiro, tranquilo, e é aí que você mostra, sem dizer uma palavra, que superou, que já não há mais dívida emocional, e isso, para quem te machucou, é insuportável. Epicteto ensina: não busque que os eventos aconteçam como você quer, mas queira que eles aconteçam como acontecem, e sua vida fluirá. Quando você demonstra que aceitou o que foi, sem amargura, você assume o controle. Porque mostra que nada do que fizeram foi suficiente para destruir quem você é. Você ainda está aqui. Só que agora melhor. Esse gesto sutil pode ser um olhar direto e sereno. Um oi dito com educação, mas sem excesso.
um sorriso que não carrega peso. E quando isso acontece, o impacto emocional no outro é silencioso, mas profundo, porque desmonta a fantasia de que você ainda está preso no passado. Você não está. E isso obriga o outro a encarar que perdeu alguém que agora floresceu. O mais curioso é que, quanto mais natural você for, mais o outro tentará entender o que mudou. Vai buscar sinais, vai testar sua reação, vai provocar, mas você não se move. Você não joga mais o jogo de antes. E esse simples gesto vira um lembrete constante de que você se libertou, sem barulho, sem anúncio, sem aviso, e de repente o que antes era controle do outro vira desconforto. O que antes era domínio vira insegurança. E tudo isso por um gesto que diz: eu não te odeio, eu apenas não te pertenço mais. E isso, meu amigo, é o verdadeiro poder. Entenda o motivo que algumas pessoas voltam do nada. Você já viveu isso. Meses ou até anos de silêncio. Nenhuma mensagem, nenhum sinal. E do nada, uma notificação aparece. Uma mensagem qualquer, às vezes até sem sentido. Como se nada tivesse acontecido. Oi, sumido. Só passei para saber se está tudo bem. Parece casual. Mas não é. Essa volta repentina diz muito mais do que parece. Quem te machucou e desapareceu não volta por saudade sincera. Volta porque sentiu sua ausência de verdade. Volta porque, pela primeira vez, você parou de alimentar o sistema emocional que ele dominava. E agora, essa pessoa precisa saber se ainda tem algum controle, se ainda causa algo, se ainda habita seu pensamento. É uma tentativa disfarçada de verificar se ainda tem poder. Marco Aurélio dizia: as coisas não tocam a alma, a menos que a alma dê importância a elas. Quando essa pessoa reaparece, o teste começa, porque se você responde com o mesmo calor de antes, ela confirma: ainda tenho espaço. Mas se você responde com educação, com clareza, com leveza, sem apegos, o jogo acaba ali, você cresceu. E isso destrói qualquer tentativa de reentrada emocional. O mais perigoso nessa volta repentina é que ela geralmente vem num momento de sua vida em que você está finalmente em paz. Quando as coisas começam a entrar nos eixos. Quando você está reconstruindo sua autoestima, redescobrindo quem você é. E aí vem esse teste disfarçado de reconexão. É um convite perigoso para repetir o ciclo. Mas agora, você já sabe. Quando alguém volta do nada, não se pergunte o que essa pessoa quer. Pergunte o que minha ausência causou nela. Essa é a verdadeira resposta, porque ninguém volta por acaso. Voltam quando sentem sua falta, sim, mas não da sua presença física. Sentem falta do acesso que tinham, do controle, da facilidade. E cabe a você decidir. Você quer repetir o que te feriu ou proteger quem você se tornou? Nem toda mensagem precisa de resposta. Nem todo oi merece reconexão. Às vezes, o maior sinal de evolução é ignorar o que um dia te destruiu e continuar indo na direção contrária, com a mesma calma de quem não precisa provar mais nada. A ilusão da superioridade. Durante muito tempo, quem te machucou acreditou estar em posição superior. Te olhou de cima, julgou suas reações, se alimentou das tuas dúvidas. Criou uma narrativa interna onde ele era o forte, o certo, o desejado, e você, o emocional, o frágil, o exagerado. Mas essa ilusão de superioridade só sobrevive enquanto você joga o papel que ele espera. E então, você para. Para de correr atrás, para de justificar, para de se desculpar por sentir demais, para de tentar consertar o que já estava quebrado antes mesmo de você entrar na história. E quando você faz isso, quando simplesmente se levanta e vai embora, sem fazer barulho, a ilusão de superioridade começa a rachar. Marco Aurélio escreveu:
Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Compreenda isso, e você encontrará força. E quando você entende que não precisa da validação de quem te feriu, você toma de volta o poder que entregou. O outro, que antes se sentia no topo, começa a se perguntar: como assim ele não me persegue mais? Ou como ela conseguiu seguir sem mim? A falsa superioridade vive da sua dependência, e o que quebra essa estrutura é exatamente o seu desapego, a sua liberdade emocional. Porque agora, quem não consegue parar de pensar é o outro. Quem começa a questionar o próprio valor é quem te menosprezou. E isso acontece porque o castelo que ele construiu, baseado na ideia de que você não vivia sem ele, desmorona diante da sua evolução silenciosa. A verdadeira virada é que, enquanto ele se sentia superior por te ver em pedaços, agora se sente pequeno por te ver inteiro. Ele vê você seguindo com dignidade, com equilíbrio, com propósito, e percebe que a grandeza que ele fingia ter era, na verdade, o reflexo da sua entrega. E aqui está o segredo: você não precisou diminuí-lo, só precisou parar de se diminuir. E quando isso acontece, tudo muda. Porque o respeito que ele nunca teve por você antes, agora nasce. Não pelo medo, mas pela percepção de que você se tornou inalcançável. E é nesse momento que a ilusão de superioridade cai, e ele finalmente enxerga quem era o verdadeiro gigante na história. O golpe final sem sujar as mãos. Não, o golpe final não é uma vingança explosiva, não é esfregar na cara, expor tudo nas redes ou fazer barraco. Isso só alimenta o ego do outro. O verdadeiro golpe final é silencioso, é feito com uma frieza que só quem se curou de verdade consegue manter. E o mais poderoso, ele acontece sem que você precise tocar no outro, porque tudo acontece dentro de você. Dar o golpe final com classe é não voltar. É não responder quando você sabe que está sendo testado. É não se importar quando você ouve o nome daquela pessoa. É seguir com a vida de forma tão plena, tão focada, tão em paz, que qualquer tentativa de retorno parece pequena, irrelevante. Você não precisa provar que superou. Sua vida já mostra isso em cada detalhe. Sêneca dizia: a maior vingança é não se assemelhar ao ofensor. Isso significa que o verdadeiro poder está em agir diferente. É mostrar que enquanto ele ainda vive de provocações, você já está em outro nível. É se tornar tão grande por dentro que tudo o que te feriu agora parece pequeno demais para te alcançar. E essa é a ferida que nunca cicatriza no ego do outro. O golpe final também é interno. É quando você para de desejar que o outro reconheça o que fez. Você não precisa mais disso, porque agora o único reconhecimento que importa é o seu. Você olha no espelho e vê alguém que sobreviveu ao pior, e ainda assim escolheu crescer e não se vingar. Isso te coloca num lugar onde ninguém mais consegue te tocar. E o mais irônico é que quando você atinge esse ponto, a vida se encarrega do resto. A consciência do outro faz o trabalho por você. As lembranças, os e se, os arrependimentos, tudo isso se acumula em silêncio do lado de lá. Enquanto você dorme em paz, ele revive os momentos em que poderia ter feito diferente e não fez. Dar o golpe final sem sujar as mãos é isso. É transformar sua dor em elegância, sua frieza em dignidade, sua ausência em resposta e seu silêncio em um grito de liberdade que o outro vai ouvir para o resto da vida. Você não precisa gritar, nem implorar, nem se rebaixar para ser respeitado. O seu maior poder está em quem você se torna depois de ser ferido. Está na calma com que você se retira, na elegância com que você se reconstrói, no silêncio com que você deixa o outro lidar com o próprio eco. Porque no final das contas, quem realmente vence
é quem consegue seguir em frente sem carregar ódio no peito. Hoje você aprendeu que não é necessário expor, humilhar ou se vingar para dar uma resposta. A resposta já está no seu comportamento, na sua evolução, na sua ausência. Você descobriu que é possível devolver tudo, sem devolver nada. Que o verdadeiro poder está na frieza estratégica, no controle emocional e no foco absoluto em si mesmo. Epicteto, Sêneca, Marco Aurélio, todos eles viveram perseguições, traições, dores profundas. E todos eles escolheram a mesma arma, a razão, a dignidade, o silêncio poderoso. E agora você faz parte dessa linhagem. Você é a continuação dessa filosofia. Não porque decorou frases bonitas, mas porque começou a viver cada uma delas. Então, se esse vídeo falou com você, se te despertou, se te fortaleceu, curta, comente aqui embaixo o que mais te impactou. Compartilhe com alguém que precisa acordar. E claro, se inscreva no canal e ativa o sininho, porque esse aqui é o lugar onde você vai aprender toda semana a nunca mais ser emocionalmente controlado por ninguém. E tem mais. No comentário fixado tem um conteúdo exclusivo para você, que quer aprofundar ainda mais no estoicismo prático. Clica lá e dá esse próximo passo, porque hoje você já começou a dar o golpe final, com classe, com calma e com a mente no lugar de onde ninguém mais vai te tirar.